Fala aí, galera. Eu voltei. E aí, tudo bem? Tá todo mundo bem? Pessoal, na aula de hoje, nós vamos continuar pensando agora sobre o conceito de complacência. Então, complacência ela é uma relação, ó. É uma relação matemática que envolve a variação da dimensão daquele órgão ou daquela estrutura pela variação da força que é feita para se criar essa mudança de dimensão. Então vamos imaginar os pulmões, o tecido do pulmão, por exemplo, como se fosse uma mola, ou um elástico. Eu prefiro a mola porque ela é cheia de voltas e aí fica mais fácil de a gente visualizar isso. Então, a complacência tem a ver com tecidos que têm uma certa elasticidade, né? Eles podem ser deformados. Ela tem a ver com esses tecidos que podem ser esticados, né? Podem ser deformados. Você consegue esticar o tecido dele mais do que é numa situação de repouso para ele. Então, complacência tem a ver com essa propriedade que os materiais têm de se deixar ser esticado de acordo com uma determinada força que é necessária para criar essa variação na dimensão. É uma relação entre as duas coisas. É a variação de volume e qual foi a força necessária para você criar essa variação de volume. Porque isso pode mudar no tecido pulmonar, pode mudar no tecido do tórax. E aí, às vezes, ser mais difícil expandir o tórax e a caixa torácica e os pulmões, e em outras vezes pode ser fácil. Depende, né, do próprio paciente. Se um objeto, ou um tecido, ou um órgão tem uma complacência grande, significa dizer o quê? Que ele expande com facilidade. Por quê? Se a complacência desse órgão é grande, o que significa dizer isso? Que ele sofre grandes variações no seu volume, mesmo que a força aplicada sobre o interior dele seja pequena. Então, sempre que um órgão tem uma complacência grande, elevada, ele expande com facilidade por conta dessas propriedades. A parede dele, ela cede tão facilmente, ela se permite ser esticada tão facilmente, que mesmo que a força aplicada no interior do órgão seja pequena, isso já vai fazer o órgão, né, mudar muito a sua dimensão. E quando for o contrário, né? Quando você encontrar um órgão, no caso está sempre se referindo aos pulmões, né? Então vou falar do pulmão mesmo, ou dos alvéolos pulmonares, ou da caixa torácica, né? Desses tecidos que estão relacionados com a ventilação da pessoa. Sempre que você encontrar um tecido relacionado à ventilação da pessoa e ele apresentar uma complacência pequena, é o contrário. Significa que esse tecido, esse órgão, esse alvéolo, esse tórax, ele resiste muito à expansão. Ou seja, ele varia pouco o seu volume, ele varia pouco a sua dimensão, mesmo que a força aplicada no interior seja muito elevada. Então, é o contrário da nossa análise anterior. E isso mostra para a gente que a complacência desse órgão é pequena, que ele consegue resistir muito à força que tenta mudar as dimensões dele. Como a gente está falando de ventilação pulmonar, as forças que normalmente tendem a mudar as dimensões do pulmão, do tórax, né, do tórax eu me refiro à caixa torácica, né, e dos alvéolos pulmonares dentro dos pulmões, a força seria a pressão que o ar faz lá dentro. E a mudança de dimensão que a gente está se referindo é a mudança do volume desse compartimento. É isso que está expandindo ele, a mudança de volume, está esticando os tecidos dele. Ou está retraindo os tecidos dele se o volume estiver diminuindo. Então, vou colocar inicialmente, vou desenhar um alvéolo pulmonar. Tá? Acho que um alvéolo pulmonar vai ser uma ideia bacana para a gente poder começar a interpretar. Por exemplo, aqui, esse alvéolo da letra A, eu vou desenhar ele aqui para você. Não ri do meu desenho não, tá? Estou desenhando com mouse, não tem como eu fazer um negócio muito bonito não. Ele tem essas dimensões. Eu não preciso dizer quais são as dimensões, é que vai se guiando pela finura dele. Isso aí já vai ser legal, vai se guiando pela finura desse alvéolo. E aqui do lado eu vou colocar um alvéolo B, para a gente analisar juntos. A gente quer comparar o A com o B. Eu gostaria de fazer ele com o mesmo tamanho. Só quero mudar, o que eu vou tentar fazer é mudar só a espessura da parede.
tá? Mas o resto da dimensão é para você interpretar como se fosse exatamente igual ao outro. Só a espessura da parede é que você, por favor, interpreta sendo uma espessura maior mesmo. É por isso que eu estou usando essa tinta maior. Tá? Mas o enchimento desse alvéolo, você pode considerar que o enchimento dele foi o mesmo, tá? Tem a mesma quantidade de ar nos dois alvéolos. Então, eu vou cadastrar uma enquete aqui. Eu queria que você tentasse responder para mim qual dos dois você acha que apresenta uma complacência maior, se é o A ou se é o B. A enquete só vai ter ou letra A ou letra B como opção. Aí você vota para eu ver, né, eu compreender se você está acompanhando o raciocínio. Tá? Então, tem aí dois alvéolos pulmonares. O da letra A tem as paredes mais finas, o da letra B tem a parede mais espessa. Eu gostaria que você me dissesse qual dos dois tem a complacência maior. A maioria falou que nessa nosso exemplo que a gente deu agora, seria o alvéolo da letra A. Seria esse daqui, ó. Deixa eu tirar a enquete da frente para a gente poder ver melhor aí isso. Seria esse, ó. Que o da letra A, a complacência dele é maior. Ou seja, você acha que ele expande com facilidade. São necessárias pequenas forças sendo aplicadas ao interior do alvéolo para ele já garantir grandes variações na sua dimensão. E se você voltou a letra A, você está corretíssimo. Se você pensou desse jeito, você está corretíssimo. E é isso aí mesmo, tá? Esse nosso exemplo aqui, intuitivamente, tá? Ainda vou explicar mais algumas coisas para vocês entenderem. Boa, Luiz. Toca aqui. Ainda vou explicar para vocês mais algumas coisas, para você entender que não é somente a espessura da parede que importa, tá? Tá ali na sequência, são fatores que modificam a complacência. Na verdade, o que importa é aquilo, mas visualmente, só para a gente começar a incorporar essa noção de complacência, vamos começar a pensar de maneira mais simplista, só olhando essa espessura de parede mesmo. Então, ó, eu podia até ter dado números. Já vou olhar o que você escreveu, Isabelle, só um instantinho. Eu podia até ter dado números mesmo. Cadê o negócio? Não quer mais. Aí, achei. Eu podia ter colocado números mesmo, para a gente ver que não mudou o volume de ar ali dentro, né? Por exemplo, eu podia ter dito para vocês que aqui dentro desse alvéolo tem 10 ml de ar. E dentro desse alvéolo B também tem o mesmo volume, também tem 10 ml de ar. Para você perceber que o volume dos dois é o mesmo. Mas qual foi a força necessária para expandir esses dois alvéolos ao ponto dos dois conseguirem ter o mesmo volume de enchimento, né? Qual dos dois que precisou fazer mais força? Sem dúvida nenhuma teria sido o exemplo B. O fato dele ter feito da força necessária ser maior para criar essa mesma expansão de volume, significa dizer que no B, só porque teve que fazer mais força, ele resiste mais à expansão e a complacência dele é menor. No A, ele expandiu mais facilmente, não precisou fazer uma força tão elevada. Ele já garantiu uma grande expansão. Isso já faz com que o ar tenha uma complacência maior, ele se expande mais facilmente, mesmo que forças pequenas sejam aplicadas ali dentro. Eu pensei, Isabelle fez uma pergunta, deixa eu ver. Eu pensei no exemplo da bexiga. Quando ela é mais grossa, é mais difícil de encher. Aí, Isabelle, mas continua na mesma lógica. Essa bexiga, que é mais difícil de encher. Pergunta para todo mundo, tá? Não só para Isabelle. Essa bexiga que é mais difícil de encher. Você acha que a complacência dela é maior ou é menor do que uma bexiga de parede mais fina, que seria mais fácil de encher? Show de bola, exatamente. É isso aí. Essa bexiga que é mais difícil de encher, porque você precisa fazer uma força maior, não é porque ela tem a complacência maior, não, é porque ela resiste mais a esse enchimento. Isso significa que a complacência dela é menor. Aquela bexiga de parede mais fina, que é mais fácil de encher, você precisou fazer menos força para isso. Ela sim tem a complacência maior. Ok? Vou fazer outro exemplo, hein? Vou dar mais alguns exemplos comparativos antes de a gente começar a conversar sobre esses fatores que modificam aí essa complacência, né? Essa capacidade de expansão de acordo com a força que é feita dentro da estrutura.
Nesse caso, a gente está usando sempre a variação da pressão como sendo a força, né? E a variação do volume como sendo a variação da distensão. Mas no caso da mola, era uma força F mesmo. A gente podia ter medido em Newton. É outra unidade de medida, que é de força, né? E a variação de dimensão era a variação de comprimento. Mas agora que a gente está pensando em um objeto que tem um volume dentro dele, então a gente está mudando aí os parâmetros para continuar entendendo complacência. Então vou fazer mais um desenho aqui. Vou começar já com um mais espesso. Deixa eu desenhar aqui para a gente começar a fazer a nossa interpretação. Se tiver alguma pergunta, vai escrevendo aí que eu já leio. O exemplo da mola é fácil, né, Francisco? Mas a gente aplica essa mola, o exemplo da mola, para todos os tecidos, porque todos os tecidos, eles podem ser, eles têm um grau de distensão que eles permitem, né, que seja feita sobre eles sem o tecido rasgar, sem o tecido se desfazer, começar a se estragar, né? Então você pode esticar, aplicar uma certa força, contanto que ela não seja uma força lesiva. Aí a gente está falando de complacência. Tá? Mas a partir do momento que você rompeu aquele tecido, aí você está perdendo as propriedades elásticas que ele tem. Então, beleza. Vou colocar mais alguns exemplos aqui, hein? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar, por exemplo, vou desenhar aqui um alvéolo um pouco mais espesso já. Vou colocar 3 agora para a gente analisar. Eu gostaria que as dimensões fossem as mesmas. Eu não vou conseguir desenhar tão bem, mas eu vou tentar. Então, esse aqui vai ser o primeiro. Vou colocar o segundo aqui, ó. Vou colocar o segundo nessa posição. Calma que eu não terminei de desenhar ele ainda não. Eu gostaria que o volume deles fosse o mesmo. Aqui eu não estou conseguindo colocar muito exatamente igual, tá? Vou tentar mudar só um pouco mais essa parede aqui, para você não confundir com o outro. E vou colocar um terceiro também. Deixa eu pegar um terceiro aqui, uma canetinha, um pouco mais fina agora. Onde eu vou colocar o terceiro? Vou colocar o terceiro aqui do lado. O terceiro é esse. Ó, todos têm a mesma dimensão de volume interno, né? A mesma quantidade de ar estaria ali dentro, sei lá, 5 ml de ar nesse, o interior dele cabe 5 ml de ar também, esse aqui também cabe 5 ml de ar. Vamos dar nome aos bois. Esse vai ser a letra A, esse vai ser a letra B, esse vai ser a letra C. Pessoal, eu vou cadastrar enquete para você votar. Eu vou querer que você me diga qual dos três a complacência é menor. É o A, é o B ou é o C? Qual dos três a complacência vai ser menor? Vota na enquete para mim, por favor. Vai votando na enquete aí para a gente descobrir qual dos três tem a complacência menor. A menor complacência. Vai votando, vai votando. E agora você tem 3 para comparar, hein? Não vai comparar errado aí. Calma, pensa com calma aí. Eu quero aquele que tem a complacência menor. Deixa eu ver. Ó, faltam 35 pessoas votarem. Aquele que tem a complacência menor. Intuitivamente, a gente já está percebendo pelas espessuras de parede. Porém, não é somente isso que importa. Daqui a pouco eu vou usar, né, algumas coisas mais específicas para continuar falando de complacência para vocês. Isso, galera. Faltam 26 pessoas votarem. Vota, 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 vota. Vai votando, vai votando. A complacência, professor, não é o esforço que você faz para distender os pulmões? Então, se você tem mais dificuldade para inflar os pulmões, com a menor, com a parede mais grossa, você faz mais força. E fazendo mais esforço, é maior a complacência também, não é? Não, Vinícius, você quase acertou. Não, na verdade, não é o esforço somente. Não é só a força necessária para distender. É a força necessária que você precisou para distender e também você tem que lembrar a da distensão. Então, se é, por exemplo, é a relação das duas coisas, não é só a força. É a força associada àquela distensão. Então, se você tem uma situação que você distendeu, sei lá, vamos dar um exemplo hipotético, tá? Você tem uma situação que você distendeu para criar um volume de 10 ml que não existia e você precisou fazer uma determinada força.
em uma segunda situação, que você precisou, né, conseguiu distender os mesmos 10 ml, mas a força necessária que você fez foi maior, então a complacência ela é menor, porque nessa segunda situação você precisou aumentar a força para criar a mesma distensão. Então, quando se fala em complacência, não é para você pensar só na distensão ou só na força, é nas duas coisas, entendeu? É o esforço necessário, ou seja, quando ele fala esforço necessário, é a força, né, que você está se referindo, para se distender. Só que às vezes pode ser fácil de distender e aí a força necessária ela é menor. Às vezes pode ser difícil de distender, aí a força necessária é maior. É uma relação entre as duas coisas, entendeu? É uma relação entre as duas coisas. A distensão pela força necessária para criar essa distensão. Por isso que às vezes fica meio abstrato, que realmente a gente confunde muito, achando que é uma coisa de relação direta, né? Quanto mais força, mais complacência. Não, é o contrário. Complacência e a força necessária para a distensão são inversos. Quanto maior a força necessária para se inflar uma bexiga, significa dizer que menor é a complacência daquela bexiga. Ficou mais claro agora, Vinícius? Acho que talvez tenha clareado melhor se eu usar essa ideia matemática da coisa. Tá? Tá? Força, que a gente está botando ali como variação de pressão, e a complacência, que é a relação da variação da distensão pela força, elas são coisas inversas. Então, se um objeto é difícil de expandir, é porque precisa fazer muita força para expandi-lo. Isso significa que a complacência dele é pequena. Então vamos ver aqui o resultado da enquete. Ó, 26 pessoas aí estão só no login, mas estão fingindo que estão aqui e não estão, hein? E isso, Gabriel, pensa na fórmula. Olha que legal. Vamos pensar na fórmula antes de eu revelar para vocês aqui né? Vamos pensar na fórmula. A complacência é uma relação dos dois, ó. É tanto a variação da dimensão, que seria esse ΔV, né? Como também tem que lembrar de qual é a variação da força necessária para se criar essa variação na dimensão. Tem que pensar nos dois. A complacência é a relação dos dois. Tá? Então, por exemplo, se um objeto tem uma complacência grande, vamos apagar essa parte aqui para a gente não confundir, peraí. Se um objeto tem uma complacência grande, o que isso significa na nossa análise? Significa que, mesmo que se faça pequenas forças para distendê-lo, isso já vai gerar grandes distensões. Né? Se um alvéolo pulmonar tem uma complacência elevada, basta pequenas pressões de ar dentro dele que ele já se expande muito facilmente. E o contrário, vamos pensar naquela situação que é um objeto que tem a complacência pequena agora, o contrário, hein? Então, se eu tenho um objeto que ele tem a complacência pequena, o que isso significa? Significa que, para eu criar grandes variações de volume, eu tenho que criar variações de força maiores ainda. É um objeto que resiste muito à expansão. Então, ele varia muito pouco a sua distensão, estica muito pouco, né? Um alvéolo pulmonar que tem uma complacência muito pequena, ele enche muito pouco de ar, mesmo a pessoa fazendo uma pressão de ar dentro do alvéolo muito grande. Então, esse alvéolo tem uma complacência muito pequena. Isso também é um problema se for pequeno demais a complacência. Ou se ela for grande demais, nos dois casos são problemas. Ficou melhor? Conseguiu acompanhar melhor aí? Beleza, foi uma pergunta boa mesmo, Vinícius, para a gente não confundir a complacência com a força, né? A força é a pressão do ar, é a força de esticamento, tá? Que vai causar a distensão. Tá? Mas a complacência não é essa força, a complacência é ela em relação à distensão causada. Então, vamos ver o gabarito aqui. Ó, 44 pessoas, eu nem lembro mais qual foi a pergunta. Eu acho que eu perguntei qual era o alvéolo que tinha a menor complacência. A menor complacência. Né? E aí eu apaguei os alvéolos, né? Olha a gafe do professor. Mas aquele que tinha a menor complacência era o B. Por quê?
por que ele era o mais difícil de expandir? Porque intuitivamente vocês estavam olhando esse alvéolo e perceberam que a parede dele era muito mais espessa, não é? Isso, Mariana, muito mais espessa do que era a parede dos outros alvéolos. Devia ser algo parecido com isso aqui, né? Esse alvéolo B. É uma parede bem mais espessa. E aí você imaginou, olha, se esse alvéolo tem uma parede mais espessa, provavelmente para ele inflar mais tem que ser feito mais pressão de ar dentro dele. E aí, nessa sua lógica da sua cabeça, você estaria certo, com certeza. Tá? Então, ficou claro, pessoal? Vocês conseguiram compreender o que é a complacência? Por essas explicações que a gente está dando até agora, essas comparações também. E aí tem duas coisas, então, para a gente pensar, né? Quando a pessoa está fazendo a sua ventilação, né, a complacência do tórax, dos tecidos da caixa torácica, e a complacência do parênquima pulmonar é todo aquele tecido rosado, né, formado por um monte de alvéolos que estão ali todos aglomerados. Esses alvéolos, eles também têm a sua complacência. Então, é o pulmão, o parênquima pulmonar tem a sua complacência, tem a sua expansão de acordo com a força que é feita dentro dele, e o tórax também. Então, as duas coisas é que tem que estar saudáveis para poder garantir que a ventilação da pessoa vai ser uma ventilação saudável, né? Vai ser uma ventilação dentro da homeostasia. Ela vai conseguir puxar ar suficiente para beneficiar a hematose lá nos alvéolos e expulsar, né, ar suficiente para eliminar o gás carbônico em quantidades adequadas. Vai obter oxigênio mais na inspiração e eliminar mais gás carbônico na expiração. Mas agora vamos começar a pensar um pouco mais aprofundado nesse nosso estudo da complacência. Posso passar? Quer perguntar alguma coisa? Está tudo bem? Eu posso continuar aqui as explicações. Todo mundo está acompanhando? Estamos juntos? A pergunta que não quer calar é essa. Pessoal, nós estamos juntos? As explicações estão num ritmo que você está conseguindo acompanhar? Estamos todos juntos aqui, unidos? Unidos venceremos? Não tem nenhum elo fraco nessa corrente, senão a gente vai fortalecer agora. Beleza. Então, vou continuar as explicações, então, hein? Então, olha só o que a gente tem que continuar explicando. Ó. A gente não pode pensar que o único fator que vai estar interferindo, né, para dizer se essa complacência é maior ou menor, a gente não pode pensar que o fator principal para garantir essa complacência seja a espessura da parede. Tá? Não é só a espessura da parede que importa. Eu usei isso como exemplo visual, né? Que aí visualmente você já começa a perceber que provavelmente aquela estrutura que tem uma parede mais espessa, provavelmente ela tem uma complacência menor. Aquela que tem uma parede mais fina, provavelmente a complacência dela seja maior. Mas não é somente a espessura da parede, da estrutura, ou do tecido, que garante a complacência, tá? Outros dois fatores também são muito importantes de se chamar a atenção. A complacência da estrutura, ou do órgão, ou do tecido, ela também leva em consideração a elasticidade, né? E aí, lógico, você foi pela espessura da parede, mas quando a gente estava pensando em espessura da parede, isso está muito relacionado com a elasticidade natural daquele tecido. Aqueles tecidos, por exemplo, do nosso corpo, que eles são formados por muitas camadas, eles tendem a ser mais rígidos, porque tem muitas camadas de células, né? Então, isso já tende a deixar uma elasticidade menor para esse tecido do que aqueles outros órgãos do nosso corpo, que as paredes são mais finas, né? Tem uma quantidade menor de tecidos ali. Então, você já percebe, né? Isso, né? Essa rigidez já está sendo trabalhada pela quantidade de camadas que estão ali gerando toda a espessura da parede. Outra coisa importante de chamar a atenção é, quando a gente pensa em elasticidade, não é só a espessura em si, mas a quantidade de componentes proteicos que tem ali. Por exemplo, tem dois tipos de fibras proteicas nos nossos tecidos que elas são muito importantes para determinar a elasticidade natural daquele tecido. Quer ver um exemplo? Ó? Quando a gente é muito novinho, nossa pele é muito mais rígida, muito mais firme aqui, ó, na região do rosto, por exemplo, nas bochechas, né? Nem vou mostrar minhas bochechas muito de perto para vocês, que vocês vão se espantar com o tamanho delas.
Mas conforme a gente vai ficando mais velho, esse tecido da pele ele vai ficando um pouco mais flácido, né? E aí as meninas tendem a usar uns cremes mais, né, cheios de uma proteína lá que consegue deixar, né, a pele daqui da cútis, da bochecha mais firme. Como que é o nome dessa proteína que está ali, né, nesse creme que ela está passando no rosto? Isso aí, Luiz, isso aí, Vinícius. Charles também foram no alvo aí. Colágeno, Laurinda também. Colágeno. Os nossos tecidos também têm colágeno. Naturalmente, ele já tem as suas quantidades de fibras proteicas de colágeno na matriz extracelular. Amigão, é, Tayane? Ah, não acredito não. Você é novinha, Tayane. Não fala bobeira não. Não fala bobeira não, criança. Você não precisa disso ainda não. Tomamos, ó, Ana Paula falou, tem comprimido de colágeno, é isso, ou, Ana Paula? Tem comprimido ou é só na forma de creme? Eu achava que era só um creme. Mas, ó, tem comprimido de colágeno também como suplemento. Tem pó. Nossa, vocês são muito entendidas do colágeno, hein? Tô achando estranho. Essa turma só era feita por crianças, praticamente, todo mundo adolescente aí. Ó, Charles está lá no Mocotó. Charles é mais raiz. O negócio de ficar tomando comprimido de colágeno, vamos comer lá o Mocotó do boi, que tem bastante colágeno também. Então, ó, os tecidos do nosso corpo, naturalmente, eles já têm fibras de colágeno fazendo, né? Neles, presentes nesses tecidos do corpo. Né? Por exemplo, a matriz extracelular, o citoesqueleto, você tem fibras proteicas de colágeno. Né? As camadas adventícias, quando você fala dos vasos sanguíneos, tem colágeno também. Que mais? Tem colágeno? Tem colágeno em um monte de lugar na nossa pele, a gente estava falando, usando o exemplo da pele aqui. E essa é uma proteína que ela garante uma certa rigidez, é uma proteína rígida. Ela não se permite ser esticada facilmente. Então, quando um tecido tem muito colágeno, ele tende a ter uma complacência menor, porque ele resiste muito à expansão. Outro exemplo de proteína, que também está relacionado a essa elasticidade dos tecidos, é a elastina, ou as fibras de elastina. Né? Também pode falar de fibras elásticas. Ela é o contrário do colágeno. Ela é uma proteína que se permite ser esticada com certa facilidade. Aí você tem, então, ó, duas proteínas importantes que estão bem presentes aí na matriz extracelular, fazendo parte dos tecidos do nosso corpo, e que não pode ter nem de mais uma, nem de menos, nem de mais a outra. Tem que ter um equilíbrio entre as quantidades. Não pode ter colágeno demais para ficar rígido demais, não pode. Mas também não pode ter elastina demais para ser elástico demais aquele tecido. Tem que ter um grau intermediário, tem que ter um equilíbrio de quantidades. E aí os dois tipos de proteína juntos vão dar, né, as características de elasticidade dos tecidos que elas estão ali presentes. Então, quando você tem uma composição proteica que faz com que aquele tecido seja muito mais flácido do que o normal, isso tende a deixar ele com uma complacência maior. Quando você tem o contrário também, né, uma composição proteica que deixa esse tecido mais rígido do que o normal, então também é verdade a gente afirmar que a complacência desse tecido provavelmente seja menor, ele resiste mais à expansão. Gelatina, o Vinícius usou aí, gelatina é mesmo, né? Gelatina de mocotó, comi muito quando era criança. Adorava isso. A estria é um exemplo de falta de rigidez. Isso, exatamente, Vinícius. Né? Aquela dobrinha que vai ficando na estria é porque o tecido está perdendo a sua rigidez natural e está ficando mais fácil do que deveria ser. Então, um exemplo bom também. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tudo bem? Vou só explicar a tensão superficial e a gente vai fazer o nosso intervalo já. Hoje foi rápido, hein? Antes do intervalo, a gente está num slide só, hein? Até agora a gente só explicou um slide só, hein? Desde o começo da aula. 2h12 foi que a gente começou, quase 1 hora já falando em cima de um slide só, para a gente entender bem o que significa complacência, já que é um termo meio abstrato. Eu acho que o resto da aula vai ser bem tranquilo, Charles. Não fique assustado, não. Tá? É porque esse slide aqui é especial. Realmente foi bom a gente fazer essa aula de hoje separada da aula da semana passada, para dar tempo do cérebro descansar, senão ia ficar pesado demais. Olha, Tayane, na aula da semana passada, de hoje ou da semana passada? Não, a gente está falando de complacência o tempo todo. Você conseguiu entender? Você acha que você conseguiu entender o que é complacência? Se você tiver conseguido entender, então você não perdeu nada.
Foi só isso que eu expliquei até agora. O que é complacência? Quanto mais difícil de expandir for uma estrutura do sistema respiratório, menor é a complacência dela. Quanto mais fácil de expandir, menos força é necessária para criar essa expansão, maior é a complacência dessa estrutura. Então, vamos lá, então, vamos continuar. Daqui a pouco a gente faz. Vou ter uma pergunta ali na sequência que vai testar bem se vocês entenderam o conceito de complacência. Mas tem mais um fator, pessoal, que eu preciso chamar a atenção, que ele pode modificar a complacência dos tecidos. Isso aqui é muito bacana de a gente entender. Na verdade, vocês acabam sempre me perguntando, mas acaba sendo meio fora de contexto, e aí se eu for explicar naquele contexto, fica tanta explicação que o pessoal fica boiando, eu sempre prefiro explicar mais aqui. Então, olha só, tensão superficial, isso aqui também é um fator que tem a capacidade de modificar a complacência, né? Da facilidade que os alvéolos pulmonares têm, por exemplo, de se expandir. Então, tensão superficial, essa é uma propriedade da água, da molécula de água. Eu acho que numa das nossas aulas passadas, eu vou fazer um desenho aqui esquemático para a gente poder trabalhar essa ideia da tensão superficial como um fator responsável por modificar a complacência dos tecidos. Tá? E a gente está pensando, vamos focar em cima do alvéolo pulmonar agora. Então, eu vou desenhar aqui, ó, vou desenhar um alvéolo pulmonar. Um só vai precisar de um. Vou desenhar aí o mais maior que eu conseguir. Ah, tá legal. Assim já tá bom demais. Ó. Então, é um alvéolo expandido, né? Tem aí o ar dentro desse alvéolo. E aí eu queria que você tentasse lembrar da aula passada o nome das células que eu vou destacar para você aí no interior desse alvéolo. Por exemplo, vou botar com a cor um pouco mais escura para a gente não confundir. Como seria o nome dessa célula que monta a estrutura da parede do alvéolo? É a célula da parede. Você se lembra o nome dessa célula? Como seria o nome dessa célula? Está aqui montando, né? Lembra, é uma camada de células pavimentosas, é uma camada simples, né? Um revestimento de uma única camada de células. Como é o nome dessas células que estão aí formando essa camada simples, pavimentosa, da parede do alvéolo? Como que a gente chama essa célula? Botei ela no formato desses círculos, né? Qual seria, pessoal? Boa, Francisca, exatamente essa. Célula alveolar do tipo 1. Boa, Luiz, exatamente. Então, essas células que eu desenhei aí na parede, ó, seriam as células alveolares do tipo 1. Tá? Estou aproveitando só para fazer uma revisão rápida dessa parte final da aula passada também. A função dessa célula é estrutural. Ela é a que monta esse epitélio pavimentoso simples que você está enxergando aí nessa parede. Eu só não desenhei achatado, mas dá para perceber que é simples, uma camada só de células. Vou colocar mais uma célula aqui dentro, hein? Vou colocar ela com uma cor, deixa eu ver, azul escuro, para destacar diferencial. No interior dos alvéolos pulmonares, você tem uma outra célula também, que é responsável até por secretar o líquido alveolar. Como que é o nome dessa célula ali que eu marquei em azul? Que é essa célula responsável por secretar o líquido alveolar, pessoal. Boa, olha como é fácil, né? A célula da parede é a célula alveolar do tipo 1. Essa célula que está no interior do alvéolo é a célula alveolar do tipo 2. E ela é responsável por secretar o líquido alveolar. Vamos raciocinar em cima desse líquido alveolar, hein? Então, vou colocar aqui o líquido alveolar agora, hein? Vou apagar a célula alveolar do tipo 2 e eu vou colocar no interior desse alvéolo o líquido alveolar representado, que é o líquido secretado por essa célula. Vou colocar ele desenhadinho, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Vou colocar isso com essa bolinha menor. Vai demorar, mas vai dar tudo certo. Olha a molécula de água que está ali presente no líquido alveolar secretado pela célula alveolar do tipo 2. Você se lembra como é outro nome que eu também posso utilizar quando eu quero me referir a essas células alveolares? Como que eu também poderia chamar elas, né? Quais seriam os nomes, o outro nome que elas também poderiam receber? A gente falou isso também. Aí, o Edson aí salvando nossa pele. É o pneumócito. A célula alveolar do tipo 1, você pode chamar ela de pneumócito 1.
a célula alveolar do tipo 2, ela pode ser chamada de pneumócito 2. Tá bom, não vou colocar muito não. Ah, tá acabando, já estou acabando mesmo, então peraí. Aí. Então, essas bolinhas azuis que eu coloquei ali representam o líquido alveolar no interior desse alvéolo. E quem secretou esse líquido alveolar, quem foi? Foi o pneumócito 2. A gente pode também chamar de célula alveolar do tipo 2. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu vou explicar agora a tensão superficial para a gente ver como que ela modifica a complacência desse alvéolo. Estou só apresentando aí, né, o desenho para vocês conseguirem entender o que é essa obra-prima de arte aí que eu estou desenhando para vocês. Então, vamos começar a entender essa ideia da tensão superficial? Posso começar a explicar? Tá acompanhando? Tá concentrado? Para você não perder, hein? Aperta os cintos agora, que agora vai ser radical. Tá com o cinto apertado aí? Tá até combinando com a minha gravata, esse líquido alveolar aí tá bonito. Então lá vai, ó. Pessoal, lá na química, você se lembra da molécula de água? Lá da química. Você se lembra dela? Como que é? Como que é a sigla da água? Fala para mim como que é a sigla da água. Isso aí, ó. Vou colocar essa informação que vocês me deram, vou colocar aqui, ó. H2, ó, porque tem um oxigênio, né? Então vou colocar aqui, ó, um oxigênio, uma bolinha representando o átomo de oxigênio. E tem dois átomos de hidrogênio. Vou colocar aqui menores, ó. Um átomo de hidrogênio aqui ligado nessa parte, outro átomo de hidrogênio ligado nessa outra parte. Então por que é H2O? Que são dois hidrogênios, um que fica numa parte da molécula, outro que fica nessa outra parte da molécula, ó, tem dois hidrogênios, e esse aqui é o oxigênio. Opa! Então, a molécula da água, ela é H2O por causa disso, né? Tem essa estrutura química. E uma bolinha dessa que eu coloquei aqui, ó, vamos fingir que uma bolinha dessa que eu coloquei aqui, ó, representa uma molécula de água como essa que eu desenhei para vocês. Tá? Para a gente começar a entender a tensão superficial e aí entender como que isso modifica a complacência. É uma coisa ligada na outra. Então, vou apagar aqui. Olha só que curioso que é a molécula de água. Vamos ver se você se lembra dessa informação. Ela é uma molécula polarizada ou não polarizada? Vixe! A molécula... Olha que pergunta profunda essa, hein? Lá dos seus conhecimentos do ensino médio, vai buscando essa informação lá. Senão, vai junto com os universitários. Segue os universitários que pode ser que dê certo. Então, vamos testar. Isso aí, ó. Ela é uma molécula polarizada. Tanto é que existem, né? As substâncias que são dissolvidas na água são chamadas de hidrossolúveis ou substâncias polares, porque também tem polos. E aquelas que não se dissolvem na água são as apolares, porque não formam polos, precisa de um solvente apolar também, como o óleo. Mas vamos em cima dessa ideia que vocês estão me passando. A molécula de água ela é polarizada. O que significa dizer isso se a gente olha para a estrutura química dela? Significa isso, ó. Essas duas partes da molécula que tem o hidrogênio, elas assumem elas formam, na verdade, um polo positivo dessa molécula de água. E essa parte da molécula formada pelo oxigênio, ela forma um polo negativo na molécula de água. Então você tem, ó, uma região da molécula de água, que é a mais próxima do oxigênio, que ela tem uma carga negativa sobrando, por conta dessa polaridade estrutural da molécula de água. E tem outra parte da mesma molécula que tem uma carga positiva sobrando, pela mesma ideia. A própria estrutura de organização desses átomos, eles se organizam gerando essas duas regiões extremas, distantes, formam polos com excesso de cargas. Mas isso é uma molécula só. Então, olha só o que vai dar essa nossa análise. Aí a gente tem uma molécula de água. Aqui do lado eu vou desenhar outro, ó. Vou desenhar outra molécula de água, um oxigênio nessa parte. Aí vou botar o oxigênio, a bolinha do oxigênio maior, né? Tem um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Esse seria o polo positivo, porque é formado pelos hidrogênios.
Esse é o polo negativo formado pelo oxigênio na molécula de água que está do lado da outra. Tá? Então, responde para mim. Quando você tiver as moléculas de água, como é no nosso exemplo aí desenhado, próximas umas das outras, o que você vai achar, o que você acha que vai acontecer entre esse polo positivo dessa molécula de cima e esse polo negativo dessa molécula de baixo? O que você acha que vai acontecer entre essas duas cargas de sinais contrários? Isso aí. Boa. Exatamente. Elas vão se atrair uma contra a outra. São de moléculas, são polos de moléculas separadas, mas como elas são de cargas contrárias, há uma atração elétrica que tende a juntar as duas. Ok. E o que você acha que vai acontecer com essa parte da molécula da água daqui de cima, que eu estou sublinhando para você que é negativa, com a positiva de uma outra molécula de água? Mesma história, né? Vai sofrer um processo de atração. Então, quando a gente começa a analisar todas as moléculas de água juntas em um determinado líquido, a tendência é que elas fiquem muito espalhadas ou muito juntas umas às outras? Responde para mim. De acordo com essa propriedade de polaridade que a gente vem analisando aos poucos, você imagina que as moléculas de água vão ficar muito espalhadas, elas vão querer ficar longe umas das outras, ou elas vão tentar ficar todas juntinhas, se atraindo umas contra as outras? Boa, exatamente isso aí. Essa aí, galera, não tem nada muito profundo que a gente vai analisar aqui, a gente só está aproveitando o que a gente já sabe. Elas vão tender a se atrair umas contra as outras, porque elas são polares. A parte negativa de uma fica atraindo a parte positiva da outra. Agora vamos voltar para a estrutura do nosso alvéolo. Vamos voltar para a estrutura do nosso alvéolo que está ali desenhado. Essa camada azul inteira, ela representa a camada de líquido alveolar que eu desenhei no interior do alvéolo. E um dos componentes do líquido alveolar é água, igual a gente colocou no slide da semana passada. O que você acha que vai acontecer com o alvéolo pulmonar se o líquido alveolar dele só tiver água? Essas moléculas estão se atraindo umas contra as outras. Isso vai tender a fazer com que o alvéolo tenda a se expandir ou tenda a se retrair sobre o efeito dessas atrações aí, né, que a água faz uma sobre a outra. Expandir? Como assim, ó? Vamos fazer, vou analisar, quero analisar aí, ó. Quero analisar com vocês, que eu acho que talvez eu não tenha sido claro. Vamos ver, veja comigo a minha lógica, veja se você concorda com ela. Não, tudo bem, eu fiz essa pergunta exatamente para ver se vocês estavam acompanhando, se ficou claro o suficiente para vocês matarem logo de cara ou se ainda não. Então, veja só, cadê o mal aqui? Vou pegar essa molécula de água aqui, ó, essa daqui, ó. Quem que está perto dela? Tem essa aqui que está sendo puxada contra e tem essa aqui que está sendo puxada contra, ó. Para cá, eu vou ampliar para ficar mais fácil de ver, tá? Deixa eu ampliar aqui, ó. Vamos ampliar essas duas, só essas duas moléculas daqui, ó. Então, ó, olha essa região que eu ampliei, ó. Essa molécula de água daqui, ela está sendo puxada para baixo por essa outra que está do lado dela. Essa outra que está do lado dela também está puxando essa outra à esquerda contra ela. Então, ó, está puxando para cá e está puxando essa para cá. Não tem nenhuma força que está puxando para manter o alvéolo aberto. Não tem nenhuma molécula de água, né, que está tentando fazer o alvéolo ficar aberto, puxando a água contra ele. O que você tem? Sempre são forças que puxam as moléculas de água umas contra as outras. E o resultado final disso vai tender a fechar o alvéolo. Está conseguindo raciocinar? É que não consegui ampliar mais que isso. Deixa eu colocar essa setinha maior, ó. Vou colocar ela maior ainda, ó. Essa molécula de água em preto aqui, ó. Ela faz uma força de atração contra essa, puxando. Ela faz uma força de atração contra essa outra do lado, puxando também, ó. Mas puxando contra ela, tentando atrair essas moléculas para próximo dela. E não retrair, não jogar elas para fora, né? Não fazer com que elas fiquem afastadas. Elas querem ficarem juntas. Então, nesse alvéolo pulmonar, com o líquido alveolar que
tem água, a tendência é que esse alvéolo fique expandido ou que ele sempre fique muito retraído? Calma, já entro nessa questão. Deixa eu só completar o raciocínio com todo mundo para a gente não confundir. E isso é a tensão superficial. É a força com que as moléculas de água se atraem em uma região de interface. Água, ar. No interior do alvéolo a gente não tem ar? Então, ó, tem ar aqui, ó. O que eu tenho é moléculas de ar no interior do alvéolo. Mas a superfície interna da parede dele tem uma fina camada de água, faz parte do líquido alveolar. Então, a tensão superficial é essa força de atração que as moléculas de água fazem umas contra as outras nesse limite, que depois já chega ao ar. É a última camada de moléculas de água antes de entrar nas moléculas de ar. Então, a tensão superficial é essa força de atração entre elas nessa interface, nessa altura da coluna de água que está imediatamente antes de começar o ar. Pessoal, isso aí é um problema, por exemplo, em recém-nascidos, quando eles têm por volta de 6 meses de nascimento, né? Eles nascem com 6 meses, né? 6, 7 meses. Esse prematuro, por essa época, os alvéolos pulmonares eles são muito difíceis de expandir. Porque no interior do alvéolo só tem praticamente água. Como o líquido alveolar só tem componente de água e muito pouco surfactante ali presente. Então você está percebendo, né? Que só tem. Se esse líquido alveolar só tiver água como componente, a tendência é os alvéolos sempre ficarem muito fechados. E isso significa dizer que a complacência do alvéolo é elevada ou é baixa? Se os alvéolos sempre ficam muito fechados porque esse líquido alveolar está exercendo uma tensão superficial grande demais. Isso aí, exatamente. A ideia, o raciocínio é esse mesmo. Isso significa dizer que a complacência desse alvéolo, nesse momento, ainda é muito pequena, é muito baixa. Qual é a substância que as células alveolares do tipo 2 têm ainda que começar a produzir em maior quantidades, para que ela, fazendo parte do líquido alveolar, consiga fazer com que a complacência desse alvéolo aumente e ele se expanda mais facilmente. Como seria chamada essa substância? Show, Edson, tirou 10. Surfactante. Então, o líquido alveolar ele tem dois tipos de componentes, é a água e o surfactante. Se no líquido alveolar só tiver água e muito pouco surfactante, ou não tiver nada mesmo, a tendência é que esses alvéolos fiquem com a complacência muito pequena. Eles fiquem muito difíceis de expandir, porque a tensão que a água cria no interior do alvéolo é muito grande. Qual é o propósito do surfactante, então? Quebrar essa tensão. Quebrar essa força de atração que as moléculas de água têm, fazendo com que ela fique menor. O surfactante é como se fosse um tipo de detergente. Ele consegue fazer isso, ó. Deixa eu tentar limpar um pouquinho só aqui essa bagunça que eu fiz na nossa figura, para ficar uma ideia mais visual para a gente. Então, vou colocar o surfactante com uma cor diferente. Vou colocar ele com essa cor roxa. A molécula do surfactante, às vezes é um fosfolipídio, às vezes é uma glicoproteína. Normalmente é um fosfolipídio de membrana, que é os tipos de surfactante mais abundante. Uma vez que ele começar a ser produzido pela célula alveolar tipo 2, ele vai fazer isso, ó. Ele vai entrar entre as moléculas de água. Ele vai ficar ali entre elas. E se eu tiver agora aqui, ó, uma barreira que isola a carga... Opa, desculpa, botei a barreira no lugar errado. Vou botar a barreira certa agora. Espera aí, botei ela no lugar errado. Quando o surfactante começa a ser produzido, ele se enfia entre as moléculas de água, fazendo com que a atração entre a carga negativa de uma molécula e a carga negativa da outra molécula seja menor. Elas não vão conseguir se aproximar tanto, porque vai ter uma molécula de um fosfolipídio no meio, que é o próprio surfactante. Então, isso faz com que as moléculas de água fiquem mais afastadas umas das outras, quebrando, como consequência, a tensão superficial que elas exercem nessa interface entre a água e o ar no interior do alvéolo.
vez que o surfactante agora está presente, você imagina que a complacência desse alvéolo vai tender a aumentar ou vai diminuir? Uma vez que o surfactante estiver presente em quantidades adequadas, a complacência tende a aumentar ou a diminuir? Boa, exatamente, a aumentar. Fica cada vez mais fácil, né? Quanto mais surfactante tiver, vai ficar cada vez mais fácil de se expandir o alvéolo, porque isso vai estar diminuindo cada vez mais a força com que as moléculas de água se atraem umas contra as outras. Então, esse é o papel do surfactante. É importante, então, a gente lembrar dessa propriedade, ó, da tensão superficial que tem a ver com a água e com o surfactante. Se por acaso aquele alvéolo tiver uma tensão superficial muito elevada, isso significa dizer que tem muito excesso de água tendendo a fechar esse alvéolo. Isso, como consequência, está reduzindo a complacência do alvéolo pulmonar. Mas se a tensão superficial estiver normal, isso vai fazer exatamente o contrário. Vai fazer com que o alvéolo fique com uma complacência maior, porque o surfactante presente no líquido está quebrando a interação entre as moléculas de água ao ponto de facilitar essa expansão. Conseguiu acompanhar a explicação dos fatores que modificam a complacência do pulmão e, nesse segundo caso, dos alvéolos, né? Quando a gente fala de tensão superficial, está pensando principalmente nos alvéolos, não no tecido pulmonar. Tudo bem, então? Então, quanto maior a tensão superficial, pessoal, isso vai fazer com que o alvéolo fique com a complacência elevada ou baixa? Quanto maior for a tensão superficial, isso faz a complacência do alvéolo ser elevada ou baixa? Isso, Gabriel, exatamente. Baixa, boa. Se a tensão superficial ela é elevada, isso dificulta o alvéolo expandir. Então, a complacência dele é baixa, inversamente proporcional. Tá? Agora sim, olha outra pergunta. Ó. Na mesma lógica, mais uma outra pergunta. Se eu tenho muito surfactante dentro do alvéolo, eu tenho muito surfactante no líquido alveolar, isso tende a fazer a complacência do alvéolo ficar elevada ou baixa? Vamos ver se vocês estão raciocinando bem. Se eu tenho muito surfactante no líquido alveolar, isso tende a fazer a complacência ficar elevada ou baixa no alvéolo. Estou falando da complacência dele. Elevada, exatamente. Porque aí é o pensamento, na nossa lógica, né? Surfactante em quantidade excessiva está quebrando demais a tensão superficial. Isso vai facilitar muito o alvéolo a expandir. Isso também seria um problema, hein? Isso também é um problema. Porque a partir do momento que o alvéolo sempre está muito expandido, que qualquer pequena força já deixa ele muito expandido, isso significa que ele nunca vai estar retraindo o suficiente para expulsar o ar na ventilação. Aí aquele ar dentro do alvéolo sempre está assim, com os mesmos gases. Sempre está com excesso de gás carbônico. Ele não está sendo renovado com o ar ambiental. Então, nos dois casos é um problema. A complacência não pode ser nem de mais e nem de menos. Ela tem que estar nos valores de homeostasia. O seu alvéolo tem que inflar para receber ar com bastante oxigênio, mas ele também tem que retrair para expulsar o ar com gás carbônico. Então, isso está referindo-se às propriedades de complacência dele. Ele tem que ter uma complacência adequada para inflar, mas ele também precisa retrair o suficiente. Ele não pode ficar sempre inflado, porque isso também vai ser um problema. Edson falou, a presença de muco nas zonas de condução, professor, interferem na complacência dos alvéolos? Não, Edson, não. Se for na zona de condução, não interfere. O que interferiria? Se começar a aparecer muito muco nas regiões de transição e nas regiões respiratórias. Aí sim, a tendência seria diminuir muito a complacência dessas regiões respiratórias. Tá? Mas se for na zona de condução, aí não mexe na complacência da zona respiratória, mas mexe na resistência das vias aéreas condutoras, que é outra história. Entendeu? Entendeu? Fica difícil o ar chegar na região de transição e respiratória, mas não muda a capacidade delas de expandirem. O que mudaria? Se a parede, né, propriedades da parede estiverem sendo mudadas, né?
Por exemplo, se a elasticidade da região respiratória estiver sendo mudada, porque as proteínas estão mudando, está tendo muita fibrose, né, muito mais colágeno do que elastina, se está matando células, né, algum agente agressor está matando aquelas células, elas vão ser substituídas por tecido de fibrose. Se começar a aparecer mais camadas por conta de uma camada de muco que não deveria ter, ó, estamos aumentando a espessura dessa parede, vai estar contribuindo também com a tensão superficial. Isso sim mudaria, tá? Mas não nesse exemplo que você citou. Beleza, galera? Passei aqui 15 minutos da hora do intervalo, hein? Me desculpa. Vamos fazer o intervalo. Pode ser? Aí na sequência a gente volta com a ventilação, que vai ser uma parte bem mais tranquila, gostosa também da gente entender. Vamos fazer 20 minutinhos de intervalo? Olha só quanta coisa a gente falou, hein? Caramba, com um slide só, hein, galera? Vocês são show de bola demais. Geramos uma discussão com um slide só de metade da aula. Mas era o que eu estava prevendo mesmo. Isso aqui é uma coisa meio complicada. Fácil de confundir. O tempo foi bem adequado para a gente entender com calma. Beijo, até já.